A ejaculação precoce ocorre quando o homem ejacula mais cedo do que ele pretende. A Sociedade Internacional de Medicina Sexual (ISSM) especifica 3 critérios para definir a ejaculação precoce. O período entre a penetração e a ejaculação é menor do que o desejado. Quando o homem não consegue controlar quando ejacula. Quando o homem se sente angustiado com a situação. Para que se possa considerar a ejaculação precoce, é importante que os homens tenham uma ideia realista de qual é o tempo normal para ejaculação. E isto pode variar entre os 5 e 7 minutos. A adolescência marca o início da vida sexual de muitos meninos e as descobertas durante a relação íntima pode gerar dúvidas. A ejaculação precoce pode surgir como uma pedra no sapato de muitos jovens que vivenciam neste momento com natural ansiedade, mas que por medo, podem acabar evitando novas situações de intimidade sexual. Nesse sentido, é importante que todos saibam o que é a ejaculação precoce e como ela pode ser tratada. A ejaculação precoce é a ejaculação sem controle prematura, que acontece com um mínimo estímulo sexual e impossibilita a seguir com a relação para satisfazer a si mesmo e a sua parceira. Ejacular rápido é um problema porque quando você ejacula, perde sua ereção e pode não sentir vontade de continuar transando. Essa perda de ereção que faz com que você e sua parceira sinta que não dá tempo suficiente de curtir o sexo, provocando a sensação de que você não consegue satisfazer sexualmente essa outra pessoa. A ejaculação precoce é um problema comum para os homens. A estatística é que entre 30% a 40% dos homens passam por isso em algum momento da vida. Então, lembre-se, se isso acontece apenas ocasionalmente, não é motivo para se preocupar. O tema, como todos que envolvem a sexualidade, é bem amplo e por isso, existem diferentes classificações para a ejaculação precoce. Primária, quando desde o início da vida sexual o homem convive com impossibilidade de prolongar o coito. Secundária, quando surge na vida do indivíduo que controlava bem. Situacional, no caso de só ocorrer em determinada situação, por exemplo, com uma parceira específica. Variável, ocasionalmente experimenta uma ejaculação precoce. Não é um problema, mas uma variação do tempo de ejaculação do homem. Ejaculação precoce subjetiva, onde existe um tempo de controle acima do limite de 2 minutos, mas o paciente tem muita insatisfação com a duração do coito. Muitos homens com ejaculação precoce sentem-se envergonhados, ansiosos, deprimidos e preocupados em agradar a parceira. Homens solteiros às vezes evitam novos relacionamentos por causa do estresse gerado pela condição. A causa exata da ejaculação precoce ainda é desconhecida, mas os médicos acreditam que fatores psicológicos e biológicos estejam envolvidos nos motivos que levam à ocorrência desse problema. Apesar de não existir uma causa específica, a maioria das vezes esse acidente é causado pelo fator psicológico, mas a química do seu cérebro pode ser parcialmente responsável. É comprovado que homens que têm baixos níveis de serotonina em seus cérebros tendem a levar menos tempo para ejacular. E embora pesquisas já tenham sido realizadas e comprovando que o fator biológico pode sim interferir para o quadro, fatores emocionais também podem desempenhar um papel importante. Os principais sentimentos ou transtornos psicológicos que interferem diretamente no desempenho sexual são disfunção erétil, ansiedade, problemas de relacionamento. O uso de alguns medicamentos, como psicotrópicos, pode causar ejaculação precoce. Já os fatores biológicos que podem ser relacionados ao problema são níveis hormonais acima do normal, níveis de neurotransmissores acima do normal, atividade anormal do sistema de ejaculação, distúrbios da tireoide, inflamação ou infecção na próstata e na uretra, fatores genéticos, problemas no sistema nervoso em razão de traumas ou cirurgias. Mas e agora? Ejaculação precoce tem cura? A boa notícia é que sim. Existe um suplemento 100% natural que vai eliminar a ejaculação precoce de uma vez por todas da sua vida. Para conhecer esse suplemento, basta clicar no link que está na descrição do vídeo. Finalmente você vai se tornar um homem de verdade na cama. Vai poder proporcionar noites incríveis para sua parceira. Você vai estar totalmente no controle e conseguirá durar mais de 30 minutos na cama, sem gozar. Então não perca mais tempo e clique agora no link que está na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.